pela oportunidade. Quando descobri que ia ser esse o tema, fiquei um pouco feliz, porque eu gosto de todos os livros proféticos, da literatura profética no geral, porque eles têm uma similaridade, uma semelhança entre todos os livros. Então, eu meio que gosto desses livros. Eu meio que desenvolvi esse interesse nas aulas da escola dominical, teve uma revista que era só sobre isso e eu acabei que gostei desse tema. Então, eu não vou ler de novo, mas eu recomendo que os irmãos deixem aberto aí próximo de Jeremias, porque eu vou ficar lendo alguns versículos aí, para os irmãos acompanharem e não verem que eu estou falando coisa da minha cabeça. É bom para os irmãos examinar também as escrituras. Eu vou voltar um pouco aqui para tentar entender o porquê de que Deus falou para Jeremias clamar e, a partir desse clamor, ele anunciar coisas grandes para Jeremias. Então, eu vou voltar um pouquinho para tentar entender por que Deus disse isso para Jeremias. Jeremias era um sacerdote, ele era israelita, ele trabalhava como sacerdote no reino de Judá, no reino do sul, e ele teve o chamado para profeta, e não diferentemente de outros profetas, ele também se perguntou para Deus se ele era o homem certo, se ele era preparado para exercer essa função. E ele acaba aceitando, e o ofício profético dele vai se concentrar em advertir e alertar Israel sobre o porquê de que eles tinham quebrado a aliança com Deus. E essa aliança ela foi quebrada basicamente por 2 pecados: a idolatria e a injustiça. Jeremias, nessa ocasião, ele profetizou num período extremamente infeliz lá para Israel, porque se os irmãos verem os profetas que vieram antes e depois, é sempre nesse ciclo de Deus levanta profeta, o povo peca, Deus levanta profeta, o povo peca. Então, era um período extremamente infeliz, porque o próprio Jeremias ele testemunhou o cerco de Jerusalém, ele testemunhou a queda, ele passou pelo exílio, foi exilado, então ele viveu tudo isso. Então, nada melhor do que o próprio Jeremias para contar para a gente o que ele viveu. E isso está relatado no próprio livro de Jeremias. Uma coisa em comum que eu disse que aconteceu com todos os profetas, Deus, quando sempre levantava um profeta e falava contra Israel, o povo respondia de uma maneira típica. O povo respondia sempre da seguinte maneira. E a gente pode ver, inclusive, isso no versículo 2, capítulo 2, versículo 35. Eu vou ler aqui. Ainda dizes: sou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eu entrarei em juízo contigo porque dizes: não pequei. Então, sempre que algum profeta chegava, o povo respondia: a gente não fez nada não, a gente não pecou não. Nós somos a nação escolhida, Deus não pode fazer isso com a gente, Deus não pode trazer juízo para a gente, Deus não pode trazer um castigo para a gente, porque a gente é a nação de Israel, a gente é a nação escolhida. E isso tem um nome. Isso aconteceu com todos os profetas. Isso era basicamente a autoconfiança inútil do povo. Era um nacionalismo simplesmente inútil. Nós não vamos passar por dificuldades porque Deus nos escolheu como nação. E sempre os profetas falavam: não, isso vai acontecer, querendo vocês ou não. Se vocês não se arrepender, isso vai acontecer. E aí eu posso, de repente, fazer algumas aplicações para os nossos dias atuais. E, enfim, e se Deus quiser nos castigar? E se nós estamos pecando e se Deus quiser nos castigar? E aí? A gente vai levantar o peito e falar para Deus, porque Ele não vai castigar a gente porque nós somos servos de Deus? E aí? O povo fazia isso direto. E será que a gente está fazendo a mesma coisa? Será que a gente levanta para Deus e fala: por que isso está acontecendo com a gente? Por que isso acontece todos os dias com a gente? Por quê? Por que será? Eu não sei. Então, é sempre bom a gente ficar atento, porque o povo de Israel passou por isso. E é sempre bom ficar atento se a gente está passando por esse tipo de situação também. Então vamos voltar lá um pouco de novo. Jeremias, ele não escreveu esse livro. Deus pediu para Jeremias reunir todas as pregações e os sermões deles. Isso a gente vê no capítulo 30 e 36. Tanto é que Jeremias, no capítulo 36, ele contrata um escrivão para escrever o livro, que se chama Baruque. Então, Baruque ele reúne todas as histórias de Jeremias, todas as pregações, todos os sermões, e escreve esse livro de Jeremias. Esse livro de Jeremias ele não necessariamente é escrito em ordem cronológica. Então fica um pouco difícil de tentar entender por que Deus estava falando para ele clamar.
Então, a partir daqui, eu vou organizar o livro em seções. Então, se eu pudesse resumir o livro de Jeremias em um versículo só, seria o versículo 10 do capítulo 1. Se alguém quiser ler aí, pode ler. Versículo 10 do capítulo 1. Eu posso ler, se os irmãos não quiserem ler. Isso. Para arrancarem e para derribarem, e para destruírem e para arruinarem, e também para edificarem e para plantarem. Bom, aí a gente vê que o profeta Jeremias ele tem uma dupla vocação. Ele vai profetizar para Israel e também para as outras nações. Mas eu não quero me focar nas outras nações, isso fica no final do livro. O que eu quero destacar aí é que Deus vai levantar Jeremias para plantar e para construir, mas ele vai levantar Jeremias também para arrancar e para destruir. Isso significa dizer que Jeremias ele vai trazer uma mensagem de esperança para Israel, numa parte do livro, mas ele também vai transmitir uma notícia muito ruim para o povo, que é que Deus vai levantar uma nação para perseguir eles e para levar eles ao exílio. Então, ele vai ter essas duas funções, o profeta Jeremias, de trazer esperança para o povo, mas também advertir o povo. E isso vai resumir basicamente o capítulo 1 até o capítulo 24. Desse capítulo até o capítulo 24, a gente vai ver Jeremias falar por que Israel tinha chegado naquela situação e por que eles estavam errando. E como eu disse lá no começo, era basicamente por dois pecados, a idolatria e a injustiça. A idolatria fica muito fácil de entender isso, porque é bastante falado, e no capítulo 7 a gente basicamente tem um resumo disso, em que Jeremias fala que o povo ia para a igreja, adorava a Deus, cantava, tudo normal, só que quando eles saíam da igreja, eles iam sacrificar os próprios filhos em nome de outro Deus estranho. E isso acontecia, era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Isso é a parte da idolatria. E aí, a partir daqui, a gente vai ver Jeremias usar uma linguagem de metáfora para simbolizar Israel como se fosse uma noiva que se prostituiu. Ele vai utilizar a metáfora do adultério, da infidelidade, da prostituição para descrever os pecados da nação de Israel. A gente vê isso no capítulo 2, em que ele chama Israel de uma noiva infiel. Então, essa é a parte da idolatria. A outra parte que eles estavam errando é a parte da injustiça. E Jeremias cobra pesadamente os líderes, os reis e os sacerdotes. A gente também vê isso no capítulo 2, no versículo 8, em que Jeremias fala que os profetas eram corruptos, os reis não estavam nem para o povo, e os sacerdotes eles não seguiam a Torá da maneira que deviam seguir. Isso fazia com que desencadeasse um caos social para aquela época. As pessoas mais vulneráveis, as pessoas que ficavam no interior de Jerusalém, da cidade do país de Israel, eles passavam necessidades por serem explorados pelas pessoas mais poderosas. Então, quando Jeremias e Deus mostrava isso para Jeremias e falava, tá vendo, você tem que mostrar para o povo que eles estão errando. E aí os reis e sacerdotes simplesmente faziam vista grossa e deixavam a coisa passar. Nós não estamos fazendo nada, está tudo conforme o planejado. Deus não vai fazer nada com a gente. E aí, isso é super recorrente na literatura profética. Isso vai acontecer sempre. Todos os outros profetas profetizavam contra a idolatria do povo e contra a injustiça que esse povo praticava. Sempre é assim. Pode voltar lá em Amós, pode voltar em Miqueias, pode voltar em Isaías, todo mundo vai falar, todos os profetas vão falar esses dois pecados. Agora a gente vai para uma parte do livro, que é a parte central. O capítulo 25, ele vai falar da Babilônia, que Deus vai levantar a Babilônia para perseguir esse povo. Então, a Babilônia, Deus vai usar a Babilônia como se fosse um instrumento para trazer juízo para a nação de Israel. Então, Deus vai levantar a figura do rei Nabucodonosor para trazer juízo para Israel. E isso vai acontecer, a gente sabe que isso aconteceu. Agora, do capítulo 26 até o capítulo 45, a gente vai para a parte mais conhecida do livro, que é onde está o nosso tema, que é aquela parte de que Jeremias, ele se sente angustiado por ter avisado o povo que isso ia acontecer, o povo não deu ouvido e isso acabou acontecendo. Então é aquela parte mais angustiante, do que todo mundo fala, que eu não gosto, mas
que Jeremias, o profeta chorão, por causa do livro de Lamentações, justamente por causa desse trecho do capítulo 26 a 45, que ele descreve essa angústia de ele ter avisado para o povo, o buraco está aqui, não vai por esse caminho, mas o povo, não, quero ir por esse buraco aqui, quero cair no buraco também. Então, ele vai descrevendo tudo que o povo errou. E aí, dentro dessa sessão, do capítulo 34 a 35, a gente vai ver Jeremias descrevendo como que a cidade foi tomada, o cerco da cidade, a destruição da cidade e a chegada do império do Nabucodonosor para acabar com tudo. Do capítulo 30 até o 33, que é onde está o nosso tema, é onde a gente tem a mensagem de esperança de Jeremias. Jeremias aqui, ele vai... eu acho que eu posso até abrir aqui. Jeremias 31 e 33 vai resumir bastante isso. Jeremias 31 e 33 vai dizer o seguinte. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Isso foi exatamente o que Deus disse para Moisés em Deuteronômio 30, quando Deus dá as tábuas da lei e fala que vai usar as tábuas da lei para deixar o povo no caminho correto. E aqui, Jeremias já está meio que profetizando que ia acontecer, que ia vir alguém no futuro que não escreveria as leis em tábuas, mas no coração do povo, que foi o que aconteceu quando Jesus veio, né? Então, aqui aí já dá para a gente começar a entender o que acontece ali no capítulo 30, que é onde Deus fala para Jeremias: clama a mim e eu vou clama a mim, eu responder-te-ei e te anunciar-te-eis coisas grandes. E a partir daqui eu gostaria de destacar basicamente 2 pontos. Um ponto está em Jeremias 40. Então, eu vou ler aqui em Jeremias 40, só para destacar aqui. Jeremias 40 diz o seguinte. Esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois de Nabuzaradã, capitão da guarda, libertou em Ramá. Ele havia levado quando Jeremias havia acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo conduzidos para o exílio da Babilônia. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor, teu Deus, pronunciou esta catástrofe contra este lugar. O Senhor cumpriu e fez com o que tinha dito. Portanto, tudo o que vos aconteceu, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Hoje te libertarei das correntes que te prendem as tuas mãos. E se quiseres vir comigo para a Babilônia, eu cuidarei de ti. Mas se não quiseres vir comigo para a Babilônia, não venhas. Eu vou parar por aqui. Aqui, basicamente, depois que Jeremias já tinha sido preso de novo, ele foi preso várias vezes, e aqui ele já estava cativo. E aí, para vocês entenderem o nível de decadência de Israel, não tinha ninguém para profetizar para Jeremias. Ninguém. Deus usou um ímpio, um estrangeiro, guarda do Nabucodonosor, para profetizar para Jeremias. Então, não tinha ninguém. Então, isso fica aqui de lição para nós. Quando não tem ninguém, Deus usa até um ímpio. Jeremias, aí o outro ponto que eu gostaria de destacar, que é a parte aqui que eu acho que é bem negligenciada quando as pessoas vão pregar sobre a literatura profética. E eu vou ler aqui em Jeremias, 2 capítulos, Jeremias 22, eu falei só da parte da idolatria, agora eu vou falar da parte da injustiça. E essa parte da injustiça, ela tem nome e sobrenome, se chama injustiça social. E eu vou falar aqui, Jeremias 22, olha só o que estava acontecendo. Jeremias 22, capítulo 3, 22, versículo 3. Assim diz o Senhor: exercerei direito e a justiça e livrarei da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. Não façais nenhum mal e nenhuma violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem derramarei sangue inocente neste lugar. Agora eu vou pular para o capítulo 5. Mas se não deres ouvido a essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa ficará deserta. Agora eu vou pular para o versículo 13. Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e com aposentos com injustiça, que faz com que o próximo trabalhe de graça e não lhe pague o salário. Agora eu vou ler aqui em Jeremias 34, que vai resumir basicamente essa parte,
que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, vós não destes ouvidos a mim, pois concedestes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esta razão, diz o Senhor, eu vos concedo liberdade pela espada, pela peste e pela fome. Farei de vós um objeto de horror para todos os reinos da terra. Essa é uma das palavras mais pesadas que eu encontro no livro de Jeremias. E aqui, Jeremias não foi o único a falar sobre isso. Isaías também fala uma palavra semelhante a essa. E é aqui que eu gostaria de me concentrar. Esse é um pecado que Deus considera muito grave. Muito grave. Isso é um contraponto de Gênesis 12, que Deus fala que Israel vai levar a bênção para as outras nações. Aqui não, aqui está dizendo que Israel vai ser objeto de horror para as outras nações. Por quê? Só porque eles idolatraram e porque eles negligenciaram as necessidades do seu próprio povo. E aí, por causa disso, Deus vai trazer doença e fome para o povo de Israel. E aí, eu fui tentar entender por quê. Por que ele está usando esse termo aqui, liberdade. E aí eu voltei lá em Levítico e percebi que só essa palavra só aparece uma vez em Levítico, essa palavra liberdade. Então eu vou voltar lá em Levítico 25. Levítico 25 vai falar exatamente a lei que eles estavam transgredindo. Eu vou ler 3 versículos. Versículos 6, 9 e 10. Versículo 6. Mas os frutos dos sábados da terra serão do vosso alimento. Teu escravo, tua escrava, do teu diarista e do estrangeiro que vive contigo. Aí eu vou pular para o versículo 9 agora. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar a trombeta, no dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E o versículo 10. E declarei tanto o 50º ano proclamareis a liberdade na terra de todos os habitantes. E vos será um ano do jubileu, pois cada um de vós retornará para a sua propriedade e cada um para a sua família. Então, o que estava acontecendo aqui? O ano do jubileu ele acontecia de cada 50 anos. E aí, vários garotos eles saíam na cidade tocando trombeta. E eles estavam anunciando o ano do jubileu, que basicamente significa, quando as pessoas estavam com uma dificuldade muito grande, e eles tinham que vender a sua casa para sobreviver, a cada 50 anos, a terra dessa pessoa ia ser devolvida. E se alguém tivesse passando necessidade, tivesse que vender seu trabalho como um escravo, essa pessoa teria que ter a liberdade de volta em 50 anos. E isso não estava acontecendo em Israel há 500 anos. Há 500 anos. Todos os outros profetas falavam, vocês estão errando isso aqui, o povo está sofrendo. E os reis, sacerdotes, profetas, todo mundo fazendo vista grossa. Então, esse aqui é o pecado. É o pecado que Jeremias vai descrever lá no capítulo 25. Israel vai beber a ira de Deus por causa de 2 pecados, da injustiça e da idolatria. E tudo por causa disso, porque algumas pessoas decidiram explorar outras pessoas, porque algumas pessoas tinham tanto e outras pessoas não tinham nada. Por causa disso, Deus levou a fome para Israel. Tanto é que em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, vai dizer que o nível de fome foi tão grande em Israel que mães chegaram a cozinhar os próprios filhos para comer, porque não tinham que comer, e para ver o tanto que Deus pesou a mão com Israel. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que isso, por parte minha também, isso é uma pauta negligenciada. Isso é uma pauta que acaba sendo negligenciada e é extremamente recorrente na literatura profética. A gente vê isso em Miqueias 4, Miqueias 6, desculpa, Amós 4, Isaías 6, Oséias 14. Todo mundo fala sobre isso. E toda vez que eu vejo alguém pregar, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Isso é negligenciado no nosso meio. A gente só vê, Jesus também falou isso. Sim, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Lá em Lucas 4, a gente vai ver até aquela passagem da tentação de Jesus. Sabe quem veio proclamar o ano do jubileu? Que Israel não quis proclamar? Jesus. Ele chega lá e lê, no meio da igreja, Isaías 6, eu vim proclamar o ano do jubileu, eu vim libertar os oprimidos. Eu vim. Foi eu que vim fazer isso. Vocês não quiseram fazer, eu vim aqui fazer. Isso é extremamente assustador quando eu já vi e presenciei pessoas dentro da igreja chegarem e falar: a estratégia de oferecer o pão é do diabo. Vou se preocupar com a necessidade do outro é heresia.
Não é. Simplesmente não é porque está na Bíblia. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer isso. Quando chegar no dia do julgamento, Jesus não falou que não vos conhecis porque eu tiveste fome, não me deste de comer, tiveste sede, não me deste de beber. E aí? É uma coisa que precisa ser falada com mais frequência. Com mais frequência, porque isso tende a ser negligenciado. Enfim, e para encerrar, que já está dando o horário, eu gostaria de simplesmente falar um pouco sobre Jeremias 6, encerrar em Jeremias 6. Jeremias 6, 16 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir lá de novo. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler aí. (16) Eu já achei, mas pode ler. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e veja, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então, aqui provavelmente Jeremias estava falando da Torá, de olhar para o caminho antigo como um bom exemplo. E hoje, trazendo informações de dia, a gente pode trazer o próprio exemplo de Jesus. Se a gente está na dúvida de que caminho seguir, olhe para o que Jesus fez. Jesus, ele veio trazer justiça, veio trazer amor, veio trazer paz. Todos os frutos do Espírito estavam com ele. Jesus era longâmino, era benigno. Mas você vai dizer, mas teve um momento ali que ele se irou. Ele jogou as mesas para cima do templo. Sim, mas o contexto ali diz muito por que ele se irou. Ele se irou justamente com pessoas que diziam esse tipo de coisa, de que se preocupar com essa questão é heresia. Ele se irou com esse tipo de gente. Então, voltar para o caminho antigo é sempre uma boa opção. Então, voltar ao primeiro amor é o que a gente deve fazer todos os dias. Eu agradeço a oportunidade.